Você sabia que no Shopping Santa Clara, no bairro da Liberdade, em São Paulo, em 10 de outubro de 2020, 3 pessoas desapareceram sem deixar vestígio depois de afirmarem ter encontrado um 13º andar que não existia nos mapas do centro comercial? Segundo registros da administração e relatos de testemunhas, o único acesso relatado foi através do espelho do banheiro feminino do 6º piso, um espelho comum que, disseram, deixou de refletir para mostrar uma porta. Aquilo que começa como lenda de corredores acabaria por entrar nos arquivos de ocorrência da delegacia, e até hoje parte desses arquivos permanece incompleta. O Shopping Santa Clara era, por fora, como tantos outros centros comerciais. Fachada de vidro, marquise de aço escovado e uma placa iluminada que piscava em amarelo no fim de semana. Por dentro, o som constante do ar-condicionado fazia um zumbido grave. O cheiro do frango assado e do café se misturava ao perfume adocicado das lojas de cosméticos, e o piso frio de cerâmica refletia as luzes em fileiras. No 6º piso, os banheiros femininos tinham bancadas de mármore manchado pelo tempo, dispensadores de sabonete que às vezes pingavam e um espelho grande emoldurado por lâmpadas opacas. Segundo relatos de frequentadores antigos, o espelho era alvo de reclamações por refletir de forma irregular em dias de chuva, mas sempre fora tratado como problema de manutenção. As 3 pessoas que desapareceram tinham perfis distintos. Laura, 24 anos, estudante de arquitetura, era curiosa e fazia um trabalho final sobre espaços comerciais abandonados. Felipe, 27 anos, fotógrafo de arquitetura, era amigo de Laura e tinha equipamento pesado para captar texturas e luzes. Marina, 21 anos, estudante de teatro, oferecera-se para ser modelo e acompanhá-los naquela tarde de fotografia. Eles estavam no shopping sob a justificativa de imagens para um projeto universitário, mas havia algo mais. Laura havia recebido uma mensagem anônima 2 semanas antes com uma fotografia embaçada do espelho do 6º piso e uma legenda dizendo "há uma porta que não está nos mapas". Curiosa, Laura marcou a sessão. De acordo com os registros da época, chegaram por volta das 4 da tarde. O grande relógio da praça de alimentação marcava a hora e uma luz dourada entrava pelas janelas. Caminharam sob o murmúrio das conversas, o tilintar de talheres e a música de loja. O ar estava morno, como em todo início de noite de verão, e o couro das botas de Felipe rangia levemente ao passar pelo chão polido. Entraram no banheiro e a cena parecia banal. Cubículos de metal alinhados, cheiro de sabonete barato e o espelho que cobria a parede inteira. Laura posicionou a câmera, Felipe ajustou a lente, Marina brincava com o cabelo. Tudo parecia inocente. Vai ser estranho fotografar um espelho, disse Marina rindo, mas rende. Olha só a textura disso, respondeu Felipe aproximando a lente. Ninguém notou no primeiro momento que a imagem refletida estava um pouco atrasada, como se o espelho respirasse com atraso. O primeiro sinal foi pequeno e facilmente explicável. Uma lâmpada da moldura do espelho fez um estalo e apagou, deixando apenas metade do rosto de quem se olhava iluminado. Eles riram, disseram ser problema de fiação, e Felipe alcançou a lanterna do celular. Provavelmente é só curto, murmurou Laura. O som do corredor além da porta do banheiro era abafado, como se tecido cobrisse a passagem. Horas se passaram em minutos enquanto eles ajustavam enquadramentos e experimentavam ângulos. A fotografia de reflexo parecia promissora e havia um ar de expectativa leve, um arrepio que Marina sentiu como frio nas costas e descreveu como estranhamente excitante. O segundo sinal foi mais difícil de ignorar. Ao revisar as imagens no visor da câmera, Felipe percebeu que uma das fotos mostrava, no reflexo do espelho, uma porta de madeira escura ao fundo, uma porta que não existia no espaço onde eles estavam. No mundo real, atrás da bancada havia apenas uma parede de azulejo e um quadro com instruções de uso do trocador infantil. "Isso é montagem", disse Felipe, mas sua voz tremia. Laura aproximou os olhos e por um instante sentiu náusea, como se o estômago quisesse virar. O cheiro no ar mudou. O perfume da praça de alimentação cedeu lugar a um odor de mofo e metal, uma umidade que se colava na garganta. Marina tocou o vidro e sentiu a superfície mais fria do que deveria, uma temperatura que sugava o calor da pele. "Vocês viram isso?", perguntou ela. "A porta", disse Laura. "Não devia estar ali." A negação durou segundos, a realidade começou a apertar. O terceiro sinal tornou impossível negar que algo estava errado. Ao limpar o espelho com a manga, numa tentativa de explicar o reflexo, Laura viu as mãos dela passarem pelo vidro, como se a superfície fosse uma cortina. A lâmpada do espelho estalou de novo e por um fragmento de segundo, o reflexo se moveu de forma independente, mostrando a sala com uma luz diferente, corredores longos e uma atmosfera que lembrava lojas fechadas com placas soltas e manequins cobertos. Felipe soltou a câmera que caiu e a lente captou por instantes, algo que parecia um corredor além do lavabo. "Não toque", disse Marina com a voz fina. A porta que aparecia no reflexo parecia chamar com um silêncio.
O corredor refletido tinha chão de carpete e um odor de algo queimado, e ao longe uma placa dizia 13º piso com letras desgastadas. Tudo aquilo contrariava os mapas oficiais do shopping, que iam do térreo ao 12º andar, e a administração jamais havia autorizado construção superior. Houve um falso alívio. Resolveram que chamariam a administração apenas para registrar a estranheza depois do período de sessão. Saíram do banheiro rindo de nervoso e a praça de alimentação retomou seu som habitual. Mas o riso foi curto. Quando retornaram ao 6º piso, o ambiente parecia levemente deslocado, como se alguém houvesse virado metade das luzes para lâmpadas mais frias. O relógio marcava a passagem do tempo com um tic-tac metálico que agora ecoava. Horas se passaram em minutos. O dispositivo de Felipe indicava falha de energia e a câmera, por um flash, mostrou imagens que eles não lembravam de ter filmado. Corredores intermináveis, prateleiras vazias e o reflexo recorrente de um espelho distinto. O momento em que a normalidade quebrou de vez aconteceu quando Laura, tomada por uma mistura de coragem e obsessão, estendeu a mão e passou além do vidro. A mão desapareceu no espelho como se atravessasse água. O frio que subiu pelo braço foi descrito depois em depoimento como um choque que sugava a vida, uma pressão no peito que tirava o ar. Marina tentou puxá-la para trás. "Laura!" gritou Felipe, mas a voz pareceu vindo de longe, engolida por um eco que retornava em atraso. A superfície do espelho ondulou, e por um momento o reflexo mostrou não as suas faces, mas as costas de 3 pessoas caminhando por um corredor escuro. Em pânico, tentaram puxar Laura com as 2 mãos, mas algo mais forte puxava. Um som seco, parecido com unha raspando madeira, encheu o banheiro. O silêncio que veio depois foi absoluto, cortante. Quando as mãos deles alcançaram o vidro, encontraram apenas a superfície fria e intacta. Laura havia sumido. O pânico que se seguiu foi filmado em pequenos fragmentos que posteriormente circularam entre investigadores e curiosos. Passos correndo, o tilintar de correntes e o som de choro abafado. "Socorro, alguém!" gritava Marina, mas suas palavras pareciam devoradas pelo espaço. Felipe tentou abrir a porta do banheiro. As fechaduras não cederam. De repente, as luzes piscavam em uma cadência irregular, lançando sombras que alongavam e encolhiam como dedos. O ar ficou úmido, pesado como se uma chuva invisível houvesse caído ali. Uma sensação de tontura e náusea tomou Felipe, ele sentiu o chão inclinar, como se estivesse em um navio no meio de uma tempestade. "Tem alguém aí?" disse uma voz muito baixa que não pertencia a nenhum deles, um murmúrio que vinha do outro lado do espelho, articulando sílabas indistintas. Eles bateram no vidro, gritaram, mas nada trouxe Laura de volta. Na tentativa de fuga, abriram a porta do banheiro e encontraram um corredor que não correspondia à planta do shopping. O teto havia sido coberto por placas industriais. O piso tinha a cor de poeira seca e, ao fundo, uma escada em caracol descia para níveis que oficialmente não existiam. O relógio mostrou a passagem de poucos minutos, mas a atmosfera parecia atravessar horas de escuridão. Alguém no corredor deixou cair um objeto que soou como ossos quebrando. Ninguém quis investigar. Escaparam para a praça de alimentação, onde o mundo continuava com sua rotina trivial de consumo, mas agora a superfície do cotidiano parecia fina, como papel, pronta para rasgar. Em questão de minutos, a administração foi alertada. O registro oficial fala de confusão, de patrulheiros que vasculharam o 6º piso e não encontraram nada além de janitorias e dutos de manutenção. Nenhum sinal de Laura. As câmeras de segurança, segundo o relatório, mostraram apenas 3 pessoas entrando no banheiro e 2 saindo. Em seguida, um apagão e, no retorno das imagens, a imagem congelada, estática, como se algo tivesse apertado um botão de pausa. O clímax esteve no silêncio das investigações e no contraste entre a evidência física e o que as mídias trouxeram como relato. A família registrou boletim de ocorrência, houve buscas, e até a imprensa local ouviu testemunhas que juravam que ouviram a voz chamando por 13º andar. A administração do shopping, apressada, alegou falha técnica e pediu privacidade. A delegacia, diante da falta de sinal, registrou o desaparecimento como caso de desaparecimento sem pistas. 3 meses depois, um segurança que havia sido demitido por comportamento estranho voltou a ser visto nas redondezas e, segundo vizinhos, tentou relatar ter visto luzes no topo do edifício à meia-noite. Seus dedos tremiam enquanto apontava para o céu e dizia que havia uma claridade vindo de cima, através de vidraças sujas. Em sua casa, policiais encontraram um caderno com desenhos repetitivos de portas e espelhos e anotações em letra trêmula. Ele atravessa o reflexo. 13 portas, não olhar direto. A última evidência tangível que chegou às mãos do público foi uma fotografia vazada, tirada por um celular de segurança, em que se via o espelho do 6º piso refletindo um corredor vazio e, ao centro, uma mancha de sujeira que, de perto, parecia tomar a forma de um número. Análises amadoras afirmaram que era apenas sujeira. Outros juraram que viram a mancha se mover.
A investigação oficial não encontrou uma linha clara que ligasse o suposto 13º andar a qualquer projeto arquitetônico, e documentos de construção não indicavam espaço acima do 12º pavimento. Alguns funcionários antigos falaram em sussurros sobre refeitórios fechados e reformas interrompidas por razões financeiras, mas ninguém falou de portas que apareciam em espelhos. Até hoje, o caso do Shopping Santa Clara figura em listas de desaparecimentos não resolvidos. Pessoas que trabalham no centro evitam por costume o banheiro do 6º piso em dias chuvosos. Algumas evitam até olhar para o espelho quando passam por ali. Aqueles que investigaram a fundo, com ruído de arquivos e fotos, relatam uma sensação persistente de que as superfícies não são neutras, que guardam camadas de espaço que às vezes se alinham com outros níveis de realidade. As famílias ainda mantêm cadeiras vazias nas mesas do jantar e aguardam notícias. Um detalhe perturbador veio semanas depois, quando um dos telefones de Laura recebeu, às 2h15 da madrugada, uma mensagem sem remetente, uma fotografia embaçada do espelho e abaixo, 3 letras repetidas. TREZE. Ninguém conseguiu identificar o remetente. E se algum dia você estiver diante de um espelho em um lugar que familiarmente conhece, não toque a superfície se ela parecer mais fria do que o ar ao redor, não empurre o reflexo esperando que revele uma porta. A pergunta que permanece é simples e terrível. Se 13 portas existem em algum lugar entre vidro e corredor, quem sabe o que se move do outro lado?